Vamos lá, o Hermanito, ele fala assim, na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor de que esse grupo terrorista fazem com as mulheres? Gente, primeiro, não existe a esquerda, não existe a esquerda feminista, não existem as feministas. Aqui eu falo por uma leitura do feminismo marxista, sou socialista, oposição de esquerda ao Lula, eu não defendo o Hamas. O Hamas é um partido político da Palestina. Muita gente nem sabe o que é isso, né? Porque a extrema-direita faz um caos na cabeça das pessoas que fica parecendo... Os palestinos são Hamas. Digo, é um partido político, tá? Terroristas. Tanto quanto outros partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Matar bebê, diante matar do que civil, foi, me parece um partido. diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Não, Hamas. veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. bebê de guerra, só um lado civil. tá condenado até agora. Então, mas, ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra, Mas vale um matar. genocídio, Mas uma luta para o de tempo. colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que Israel estuprar. faz. É o que Tô Israel falando de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas conduz... é liberado fazer isso? Você acha O que Hamas é um partido... os fins justificam os Eu meios? posso falar- Não, o eu tô Hamas- perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série Não, eu de tô- perguntas, então, Vidal. eu tô falando, os fins pode justificam fazer os isso e meios? os fins- Não. Os então fins justificam pronto. os meios? Não. Então, Tá? que fez Agora é certo? posso apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de 7 de outubro, tá enfrentamento falando? ao que é o Estado genocida, de Israel, tá? Esse já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de Ó, uma... eu vou parar a discussão Estado- porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do programa. Então vamos pra outra. Eu acho defendo absurdo, eu Palestina tive lá. livre do Rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que Não, eu matar não bebê, defendo, eu não estuprar defendo, mas que isso, Vilela, eu não estuprar defendo mulheres- isso de forma Não, você alguma. falou que foi um ato Pode falar. político gerado por Sim. Israel. Não, eles não Não. entraram pra matar soldados, eles não entraram Eu não- soldado contra soldado. Eu Gente, vi um olha vídeo, só. tem um filme chamado de Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, eu pronto, não, é só isso que não eu queria tenho que você acordo, falasse. não tenho Assim acordo como com o é o Hamas. absurdo que Israel faz, Não também é tenho só acordo isso. com... Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. Não, equivalente? como assim? É porque Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu estive lá, eu vi o que eu vi, e eu duvido que você veja esse filme, eu duvido, e você não mude de opinião. Claro que Não, ela tá Vilela, defendendo. que é Ela isso? falou que foi- Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que Posso 7 de outubro explicar? foi o quê? Posso explicar minha outubro, posição? repete, por O que favor. foi? Repete o que você Repete, falou. por gentileza. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro Foi uma ação? é uma ação política levada adiante. Meu Deus, não há Agora eu ação pergunto, penal. Mas, gente, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender. Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar Com o intuito de? lutar contra o Estado de Israel. Com o Mas intuito de matar civis. Eles não foram Mas lá pra eu matar. não tenho acordo que você estupre, etc. Entraram Vilela, numa nós festa, tamo- numa nós estamos rave do e lado da saíram mis- atirando nas pessoas. Mas E o Estado de Israel sequestraram. faz a mesma Um erro coisa justifica- há um erro décadas. justifica o outro. Não, Deus, não. outro. Sangue de Jesus tem Ai, meu poder. Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Ela def- Portanto, Não, vamos a gente para outro não assunto, que defende. isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou tá? de falar, me desculpa. não- Ela não Me falou, desculpa. gente. não Eu tô defendo. até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá falando isso. Pergunta Pelo pra amor de mãe Deus. Desculpa, sobre o que ela um tema tá- que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou tá 3 tentando- vezes. Não, eu falei, não consegui explicar. Porque é um ato Vocês político. ficaram todos Pedro interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. É Então isso. você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra. Vai. Fala- Pera, eu vou falar uma coisa aqui. Vamos Não, falar, não eu é sou contra. contra, gente. Eu Pelo sou amor de Deus, contra. tá aí. Eu sou contra o que Você Israel viu faz. evidente. Não, é é só enquanto Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. aqui de É que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Que bom Não que precisa falar. as feministas É uma ação, contra. por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que Terrorismo o macabro. Israel faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar Mas isso eu posso no- falar? Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloca contra ele os como ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, se Porque você é que deixar eu isso falar não... também, tu isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá?
Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa E para o foi financiado conflito por que a Israel. gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns Invadiu o 2 anos. território, Uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. Expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso. Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo... Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem os que fins pegar em justificam os meios. Não você é tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas para defender a Pra eu sua me vida, defender, porque você matar- tá sendo atacado. Se eu estuprar a mulher... Israel existe há Pera, décadas. você terminou? Sendo acusado. Não, mas só termina o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte: a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. Eu veja, não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra de nós? apartheid. Não, gente- a gente parou Não, com é uma que eu discussão, tenho foi opinião, pra outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela Eu já acho respondeu só- a pergunta do chat. Tudo pra bem, ela mim. vai responder, só tô Não, ela falando... já Mas você não respondeu. acha Ela que já o povo mudou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter nossa o direito vez de de se falar. defender, por Agora é a nossa exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas Guerra não é contra- sobre isso que nós estamos falando, sobre- que eu não, não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho não que o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você tática não de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. Eu consegue não dizer- tenho acordo você com não- isso. você Mas consegue quem faz dizer- isso é o povo Agora de é minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar, você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas medidas? É porque são 2 pesos e 2 medidas e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. isso aí. mesmo. É isso Você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Quanto Mas- tempo Ó, falta minutinho. pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a pergunta? Não, foi pergunta pra eles lá. Então, repete a Era pergunta e sobre ela a continua de onde Palestina, foi. esse é o Não, é problema. pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou, já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo. Foi 2 todo. por enquanto. É. Eu fui Ah, tá, e pausando faltam quando 3, ela falava faltam em cima. É. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente, Só isso. isso. Mas eu você falei tá ouvindo isso. de mim, Não Vilela. Não falou. tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Foi em Resumir isso pensando 20. que é uma coisa que existe, desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi Assentamentos financiado. ilegais, expulsão do. Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo Tem isso. todo esse A minha conflito. questão só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, É só a isso que gente não eu queria tem deixar bem claro, só fechamento, isso. E eu acho Só importante isso. deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados, o que está Sim. acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização Porque não é israelense escolher um errado. lado, vocês E entendem? aí Não é que tá. escolher um lado. Um lado tá certo e o eu outro sou tá todo literalmente errado. contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da mãe em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento inclusive está na Palestina agora... Onde? Em Cisjordânia ou Gaza? Ele tá na Cisjordânia, ele Tá. tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina. Mas ele é também. brasileiro ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer, é Kais Hussein, o conteúdo Pois queria dele é falar com muito ele, se bom, ele tivesse de aqui, Palestina. Ele vai voltar da Palestina, Ah, eu inclusive, quero, se quero. quiser convidar ele, Claro, ele quero. pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá.
E ele explicou todo esse conflito, inclusive de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado extremista. Ele é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em cima das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem, você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então, eu acho que é importante focar nisso, sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Que eles estão perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem um vídeo de um comediante palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia. Não tem Hamas lá, Israel vai e tira os caras de lá, e tem assentamento legal e tudo mais. Israel tá indo pra Síria, tá tipo... O que me incomoda, e eu acho que eu deixei bem claro, então, mas o que me incomoda é o giro que ela fez e que muita gente faz pra falar, o que eles fizeram é terrorismo. É errado matar a criança, é errado, é só isso. É só isso que eu perguntei. E aí você deu uma volta incrível com medo de falar, não, eles são terroristas, porque eu sei que perde ponto na esquerda. Não é com medo, Vilela. Posso te explicar o porquê? Pode, porque parece que perde. Então fala assim, Hamas é terrorista. Hamas é terrorista. Posso explicar o porquê? Por favor. Posso explicar o porquê? Sim, ela falou. Graças a Deus, estão melhorando, tá ótimo. Peraí. Não, só explicar o porquê. Porque esse argumento, com essa visão, ele é endossado hoje para corroborar uma narrativa de que o problema deste conflito é o Hamas. E esconde o papel de Israel. Eu não sei se essa é a sua intenção, pelo que você falou aqui, você defende uma Palestina livre. Eu não sei qual é a opinião dos demais colegas aqui. O que eu sei é a opinião da extrema-direita, que usa o negócio do Hamas, do terrorismo, para encobrir os crimes que o Estado de Israel leva adiante há décadas. Sim. E para mim, realmente, assim, é que são 2 pesos e 2 medidas mesmo. Porque eu acho que nós temos uma reação agora recente... Não, só para deixar claro. Nós temos uma reação recente contra um genocídio há décadas. Não tô falando em relação de proporção, de tamanho, não, e a história. Tô falando só em relação a quando eles cometem a mesma coisa, tem que ser o mesmo peso e mesma medida, não 2 pesos e 2 medidas. Ah, eles podem por causa... Não, ninguém pode. Ninguém pode. É gente, eu inclusive anotei aqui, Não, só pra explicar a minha parte, pra você não entender errado. Eu coloquei aqui, estupros como tática de guerra, porque é um tema que, inclusive, acho que é importante de ser abordado do ponto de vista de quem vai defender as mulheres. Não é novo. Pra mim é só isso. Digo, tem uma reação. Quem leva adiante a reação nesse momento é o Hamas. Mas tem milhares de palestinos lutando lá e lutando pelo seu direito à sua terra, à sua identidade, à sua cultura. E eles não... O Hamas não representa eles necessariamente, tá entendendo? É que o Hamas é quem aparece como a ponta de lança. Mas digo... Então nós temos que tomar cuidado diante disso, porque todos os palestinos não são o Hamas. Hamas não é o ponto de partida deste conflito da violência. Não. O ponto de partida é a existência do Estado de Israel em si, que subordinou e fez com que milhares de pessoas perdessem seu território. Discordamos disso, mas isso é uma outra discussão. Eu não acho que ele é tão simples assim. Mas agora eu entendi teu ponto e eu acho que a Sadat também, quando ela começou, ela já foi direto no ponto, que é isso. Ó, vamos deixar claro isso, eu como feminista, tal. Porque senão acontece aquela coisa assim, eu sou feminista, mas putz... Mas eu comecei deixando bem claro que eu não tenho nenhum tipo de acordo com o Hamas. Tá. Ninguém fecha com o Hamas. Só lembrando que ela parou em 5h48, viu? Passou 48 essa daqui a gente vai ter que dar um desconto, porque virou outra coisa. Gente. Relaxa, gente. Entrou um outro debate, a gente saiu do negócio e relaxa.